A passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele e atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e atrás deles também a coluna de nuvem, e retirou-se de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque eles pelejam contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Amém. Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus, louvado seja Deus. Meus irmãos e irmãs, essa passagem aqui que estou lendo, né, é algo que Deus me mostrou, né, creio que é uma confirmação do Senhor, que nosso Deus como se diz, me confortado, né, e me confirmado esta passagem. Então, o Senhor, né, quando eu estava orando, fazendo uma oração essa semana passada, eu estava orando sobre, pedindo a Deus, né, pedindo assim: meu Deus, nos tira da mão de Faraó, né, tira-nos, Senhor, das mãos de Faraó, tira o teu povo das mãos de Faraó. E então, essa passagem aqui mostra quando Deus, ele tirou o povo das mãos de Faraó. Antes de eu ir para a igreja ontem, eu pedi um Senhor que falasse comigo e com toda a igreja, né? Usasse ali o pregador para falar comigo com toda a igreja. E também eu tinha pedido algo ao Senhor, e Deus me deu, né, uma outra passagem, algo que Deus deu para mim, né, que se eu sentir de passar para os irmãos, eu vou passar, porque eu creio que isso tudo é para cada um dos meus amados irmãos e irmãs, né, todos nós. E então, aí eu cheguei na igreja, quando eu pedi ao Senhor: meu Deus, fale comigo, me dá uma confirmação, né, confirma algo para mim.
E ali o pregador, né, ali da igreja, que é o cooperador, ele pregou esta palavra, essa passagem sobre pelo Mar Vermelho. Ele falou assim: Deus está falando com uma pessoa aqui, né? E você pediu a Deus e Deus confirmando, né? Então essa foi uma confirmação do Senhor. E quando eu cheguei na igreja ontem, quando eu ajoelhei para mim fazer a oração ao Senhor, eu vi duas partes. Assim, é como se eu tivesse visto duas partes de luz, uma luz e a outra trevas. E naquele momento eu vi que aquela escuridade, aquelas trevas vinha com toda a força para cima da luz. Né? Vinha para cima da luz com muita força. Mas só que a luz, ela não deixava as trevas passar para a claridade. A luz não deixava. O que eu entendi é que está dando uma guerra muito forte, um ataque muito forte do inimigo, do nosso inimigo de nossas almas, dos demônios contra os anjos. Mas só que os anjos, eles não vão deixar acontecer nada com o povo de Deus. Que eu entendi dessa visão. E o que eu entendi dessa passagem aqui, que Deus vai tirar o povo dele das mãos de Faraó. Deus vai Perdão, irmãos. Perdão. Que Deus vai libertar o povo dele das mãos de Faraó. Da escravidão de Faraó. Das mãos dos egípcios. Do egípcio. Sabe por quê? Porque Deus, ele é justo. E ele ama a justiça. E ele aborrece a iniquidade. Deus, ele não vai deixar o povo dele nas mãos de Faraó. Ele vai libertar todos os cativos. E nessa liberdade que Deus vai libertar o povo dele, Deus vai levar para a terra prometida. Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja engrandecido o nome do Senhor, meu bendito Pai Santo. Ele vai nos levar para o reino celestial que ele preparou para nós desde a fundação do mundo. Nosso Senhor Jesus disse assim: vou para o Pai, né? Vou preparar vosso lugar. E quando eu voltar e vos preparar lugar, vos levarei para mim. Para onde eu morar, vos também, né? Para onde eu estiver, vós também estejais, né? Então foi essa palavra que nosso Senhor Jesus disse. Ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa para o povo dele. Que ele ia preparar lugar. Irmãos, nosso Deus, ele permite até certo ponto algo em nossas vidas para que nós viemos a estarmos preparados para esse grande acontecimento, né? Então, nós temos que estar totalmente purificados. Nós temos que estar totalmente libertos daquilo que é esterco, né? Como o pastor João disse, que é esterco, né? Paulo disse isso, né? Aquilo que é esterco, então nós temos que ser limpados, purificados, porque nosso Deus,
ele falou que vinha, né, como um sabão do lavadeiro, purificando, né, os filhos de Levi, purificando o povo dele. Então, o povo de Deus tem que ser purificado. Nós temos que estar totalmente limpados, mas limpados, quem limpa nós, quem faz a faxina em nossas vidas, é o próprio Espírito Santo, nosso Senhor Jesus. Ele disse que está habitado em nós, né? Estou dentro de você. Então, quando o nosso Deus está morando dentro de nós, que nós permitiu isso, nós recebeu Jesus em nossas vidas, né? Então, a nossa casa é moradia, nós somos moradias de Deus, né? Então, a partir deste momento, Deus ele faz uma faxina na nossa vida, né? Não é fácil para nós, né? Mas isso tudo é necessário, que depois vai produzir um efeito maravilhoso nas nossas vidas. Porque quando nós fomos totalmente transformados, nós vamos ser totalmente libertos, né? Libertos das mãos de Faraó. Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nunca mais nós vamos ser oprimidos pelo inimigo. Nunca mais nós vamos ser perseguidos. Nunca mais o inimigo vai poder tocar em nós. Sabe por quê? Porque nosso Deus, ele nos libertou das mãos de Faraó. Amém? Então, irmãos e irmãs, essa é assim, algo que Deus me revelou, mostrou para mim, né? Me confirmou, né? Graças a Deus, eu estou muito feliz por essa confirmação e ele me confirmou algo a mais para mim, né? E eu creio que tudo isso é porque nosso Deus está fazendo, é para que nós viemos estarmos totalmente esperançosos no Senhor, né? Com a nossa esperança renovada. Nós temos que estar confiantemente em nosso Deus, porque só Ele pode fazer, né, esta grande obra na nossa vida, amém? Ele pode sim fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. E tudo que Ele prometeu, meus amados irmãos e irmãs, Ele cumprirá, né? Ele não vai cumprir da maneira que nós queremos, que nós achamos que Ele vai cumprir, mas da maneira que Ele vai cumprir, a vontade dEle tem que ser cumprida, amém? Porque o nome dEle tem que ser glorificado entre as nações. Então, nós temos que fazer o quê? Esperar com paciência no Senhor. E eu sei que tudo isso vai terminar. Todo esse sofrimento, nós sabemos que vai terminar. Quando o nosso Deus, Ele nos libertar das mãos de Faraó. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, irmãs, vocês perguntam, mas nós não fomos libertos da mão de Faraó? Que Faraó é que você está falando, irmãos? Faraó é o que nós estamos passando nesse mundo, né? Sermos atacados pelo inimigo. O inimigo é o Faraó. Ele vive nos perturbando o tempo todo. Ele vive querendo nos tirar do caminho do Senhor. Ele vive querendo nos fazer voltar para aquele caminho que nós estávamos antes de seguir Jesus. Ele faz de tudo para nós parar de crer em nosso Senhor Jesus, né? Ele faz de tudo para nós parar de orar, né? Ele faz de tudo para nós parar de jejuar, de ler a palavra do Senhor, buscar mais alguma comunhão com o Senhor. Então, esse é o Faraó, né? Então, nosso Deus vai nos libertar das mãos de Faraó. Amém? Deus abençoe a todos e a todas, em nome do Senhor Jesus.